introdução. Hoje nós estamos falando, ou melhor, nós sempre estamos falando aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje nós estamos aqui abordando, como o Otávio já comentou, sobre o capítulo 2, que vem falar que Jesus falando, meu reino não é desse mundo. E especificamente, nós trazemos hoje, falando de tolerância, né, e o convívio, então, entre as religiões. Com base na doutrina espírita, que é a tríplice, né, aquela tríplice base da doutrina, que é a filosofia, que é a ciência e a religião, né? Filosofia que vem falando da moral e da ética das nossas vidas, do nosso convívio, né? E aí depois nós vamos encaixar isso, a tolerância. A ciência, que tem essa parte, até que o Otávio comentou muito, de uma maneira bem interessante, porque quando a gente vem muitas vezes no centro espírita, a gente traz muito essa parte, mas que está ligada à ciência, que tem a ver, tem, mas a gente precisa estar sempre muito bem embasado nisso, porque se levarmos essa parte que ainda a nossa ciência não tem algumas explicações, bases de explicação, e vamos chegar lá, segundo Kardec, né? A gente leva para o lado da curiosidade, do sensacional. E como Kardec explica, nós não temos, toda a doutrina espírita, ela está baseada em leis naturais. Mas nós vivemos num mundo ainda onde a ciência e a religião não estão ainda, né, correndo lado a lado. Existem diferenças. Então, muitas vezes, a gente vem ao centro espírita e traz, eu hoje não estou legal, eu acho que tem alguém comigo, lá em casa. São essas explicações, porque tudo na ciência, esse campo é um campo de energia. Então, a gente precisa ler, se instruir com o livro dos Espíritos, com o Evangelho, para a gente saber como lidar, né, com essas questões. E ali Kardec traz muitas informações com relação a isso. Mas hoje nós vamos estar falando mais nessa tríplice, nós vamos estar falando do lado da religião, né? E aí fica uma pergunta. O Espiritismo, a doutrina espírita, é uma religião ou não é uma religião? E se não é, por que não é uma religião? E aí Kardec, ele traz uma explicação muito interessante, que diz o seguinte: ela é religião. Ela é religião quando nós estamos falando da parte da religião natural, tá? Daquela onde existe um laço, um elo, a religare, tá? Que é nós todos nos religando a Deus, a um ser superior. A gente tem isso, é um instinto nosso, lá desde os primórdios da existência dos seres, existe, nós temos essa ligação, está nato dentro de nós. Se for dessa maneira, sim, a doutrina espírita se religando, ela é uma religião. Mas se a gente vem falar de uma religião que tem como misticismo, como dogmas, uma religião em que não se preocupa, né, em trabalhar, em aperfeiçoar a moral do homem, né? Então, aí a doutrina espírita, ela não é uma religião. Ela é uma religião quando Kardec diz
A religião verdadeira é aquela em que ela consegue trabalhar todos nós, né? É uma conexão que a gente faz com um ser superior, nós nos religamos e nesse conectar nós vamos nos melhorando. Então, a religião que não trabalha o melhoramento dos seus, né, dos seus adeptos da religião, não é uma religião. E a doutrina espírita, você sabe que não existe dogmas na doutrina espírita, né? Não tem nenhum pastor, nenhum padre, né? Nada. Nós somos aqui voluntários, estudiosos, né? E que viemos falar, trabalhando e se informando e vivenciando, principalmente, vivenciando o Evangelho. É uma proposta de vida, né? Mas não tem conceito, não tem vela, né? Não tem imagem. Então, é uma coisa natural. Nós vamos em busca de nos melhorarmos. Isso sim é uma religião. Então, não existe mais como existia a fé cega. A doutrina espírita vem falando para nós da fé raciocinada, ou seja, daquilo que nós mesmos sabemos, o que nós precisamos nos melhorar. Esse capítulo também nos fala, principalmente, nos dando uma base. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho, e esse é o segundo, eles nos dão uma base de entendimento de tudo aquilo que a gente precisa saber, né, para entender as nossas vidas e para entender o que é necessário a nós termos a nossa fé não ser cega, né? Jesus fala nesse Evangelho da vida futura, né? E ele traz algumas explicações. Deixa eu pegar aqui, capítulo 2. Aqui. Ó, Jesus diz claramente nesse Evangelho que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Vejam vocês, né? Por que Jesus diz isso? Porque nós vivemos no nosso dia a dia aquele cotidiano rotineiro e a gente esquece de dar atenção algumas vezes, alguns minutos durante o dia, de pensar que naquelas tarefas em que muitas vezes nós não abrimos mão de fazer, tá? Levantar, tomar banho, fazer a nossa asepsia, cuidar da família, ir para o trabalho. Se alguém quiser tirar, esse é o mais importante para nós. Aqui no Evangelho, não é o mais importante. Porque o mais importante, claro que isso é necessário, mas não só isso é necessário. Porque se nós ficarmos vivendo 50, 60, 70, 80, 90, nossa encarnação, se a gente ficar nessa nossa encarnação só preocupado com esse ritmo, com essa rotina, nós vamos chegar na verdadeira vida espiritual, porque nós somos espíritos, nós vamos chegar lá e vamos sim nos sentir um pouco frustrados. Porque aquela parte principal que a gente também devia trazer junto com as nossas responsabilidades, que é a nossa parte espiritual, essa a gente esqueceu ao longo do caminho. E aí vai ser triste pra gente, tá? E tem muitas passagens dentro desse Evangelho falando sobre isso.
Eu trouxe também essa parte que eu gostaria de ler aqui para vocês, que isso está no Evangelho, no capítulo 6, né? Como a gente estava falando, que o objetivo da religião, então, é conduzir o homem a Deus. E para que o homem chegue a Deus, ele vai ter que trabalhar, então, o seu lado perfeito, a sua perfeição. Essa religação total só existe nesse sentido. O homem sabe que ele vem no seu progresso, vem trabalhando a sua moral, a sua ética. Então, com base nisso, ele tem essa religação, é isso que Kardec está dizendo aqui. Então, logo, toda religião que não torna o homem melhor, então ela não alcança seu objetivo. Todo aquele que julgue, né, poder se apoiar para fazer o mal ou falsidade, né, então esse princípio também não está dentro da base religiosa, como Jesus vem nos falando. Tá? O Espiritismo, Kardec fala nesse capítulo também, que o Espiritismo é chamado a desempenhar um imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação, né, ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história. Restaurará a religião do Cristo, que nas mãos de pastores, padres, fizeram muitas vezes aquilo que o Otávio estava falando, objetos de comércio. Restituirá então a verdadeira religião, que é a religião natural, e a parte principalmente que parte do coração de cada ser, que vai diretamente a Deus, sem se deter em dogmas, como a gente fala, em altares, em degraus, em crenças. Então, extinguirá para sempre, então, o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos com relação a essa parte dessa crença cega. Pregam, então, a caridade, mas muitas vezes com uma espada na mão. Isso está lá na Obras Póstumas, na segunda parte, no futuro do Espiritismo. Então, sem dogmas, sendo uma religação àquilo que trabalha o bem, sim, a doutrina espírita é uma doutrina religiosa, mas somente nesse sentido. E, como fala o nosso item, ele está falando da tolerância, E a gente sabe que fora da caridade não há salvação. A bandeira da doutrina espírita, ela é totalmente contrária, à intolerância. E isso a gente vê no nosso dia a dia. Quanta, muitas vezes, impaciência, quanta intolerância nós, no nosso dia a dia, nós vivemos, Quantos julgamentos nós estamos ainda nesse campo de energia. E se a religião precisa, que a gente melhore, é nisso, é essa a nossa tarefa, São tarefas muito simples para a gente chegar nessa vida futura, nessas várias e várias encarnações. São tarefas muito simples, mas que a gente precisa se religar,
a gente precisa ter aquele momento, o momento do nosso silêncio. Porque só dessa maneira, e são poucos minutos muitas vezes, porque no silêncio em que a gente vai analisar as nossas atitudes, né? E muitas vezes a gente não dá conta, mas a gente faz assim, a gente não dá bola, segue adiante, vou adiante. Não. É exatamente nesse momento, porque a nossa consciência é o nosso guia, né? Se perguntam onde é que estão as leis naturais, elas estão em nós mesmos, estão na nossa consciência. Então seria muito fácil, né? Falando assim, entre aspas, seria muito fácil. Se todas as leis, tudo está dentro de nós, aquilo que nos incomoda, convém que a gente possa reavaliar. Porque se a gente fizer essa reavaliação todo dia, a gente, quando apertar o gatilho, né? Quando vier aquela situação novamente, a gente pode parar, fazer um silêncio e tentar. Porque quando a gente se dá conta, já é o caminho. É como sair daqui e chegar em São Paulo. É muito longe, é grande o caminho. Mas se eu sei que eu quero ir, tá? Então esse já é um aspecto bem importante. Tá? Aí voltamos a falar que nós vamos fazendo esse trabalho diário conosco, aí sim a gente sabe que nós vamos estar nos religando, né? No aspecto falando como religião, né? E não como o aspecto dogmático, aquele em que a gente tem que fazer a oração. O que é, meus irmãos, uma oração? O que é uma oração? É rezar Ave Maria, 10 Ave Maria? Isso é uma oração? Eu conheço pessoas que até para elas, eu posso até dizer porque eu conheço, porque tem o bom coração. Está repetindo aquelas palavras, mas aquele sentimento para aquele ser que ela está enviando, o sentimento vai, a intenção vai, né? Mas como é que eu vou fazer uma oração se eu vou repetir palavras? Como é que a espiritualidade, como é que vamos fazer essa religação? Nós precisamos ser claros. Não tem mistério. Para eu conseguir alguma coisa que eu queira, eu peço e digo o que eu peço. Eu quero um carro branco. Daqui a pouco me vem o vermelho e eu digo, não, eu pedi um branco. Mas eu soube pedir. Agora eu peço um carro, pode vir de qualquer cor, me entendem? Tá? Então nós, nas nossas preces, nas nossas orações, nós precisamos ser claros. Tá? E muitas vezes, depois que a gente faz essas orações, aguardar, não ser impaciente. Tá? Porque essa impaciência afasta, até muitas vezes, a gente ouvir a resposta. Muitas vezes a resposta está na nossa frente, ou a resposta é negativa. E nós somos senhores, né, todos nós, de não vivenciar, né, não querer muitas vezes vivenciar situações que vêm na nossa vida, a gente afasta, vem de novo, a gente afasta, vem de novo. Alô? Se vem de novo, é porque é exatamente aquilo que eu tenho que superar e entender o porquê daquela situação. Qual é a modificação que eu tenho que fazer em mim, que tudo na vida é como se fosse um espelho. Tudo que eu preciso como espírito trabalhar em mim, vem aparecer. Aparece na minha frente. Pessoas trazendo exatamente aquilo que eu não gosto. E eu, o que eu faço? Julgo, falo,
não quero, saio fora, então a lição não foi feita. Ou seja, a maturidade, o meu entendimento, o meu despertar não ficou completo. Então volta de novo. E assim nós vamos indo. Muitas vezes, meus irmãos, a gente passa várias e várias encarnações sem se aperceber. E é dessa fé, dessa esperança que a doutrina espírita fala. Porque quando a gente fala em fé, a gente se lembra, a gente criou isso ainda, a gente se lembra de uma imagem e dessas orações gravadas. É o que a gente fala em fé. Não, fé é força de vontade. Fé é nós movendo montanhas, ou seja, movendo tudo aquilo que é necessário para seguir adiante, né? Ter força, ter esperança, seguir adiante. Principalmente nesses tempos em que a gente vive, sobre depressão, né? Vocês sabem que a depressão é um assunto muito sério na nossa sociedade, né? E pessoas sofrem muito com relação a isso. E a doutrina espírita fala, né, que a depressão o ser não consegue, né, é difícil, ele não consegue, mas é uma negação, é negar a situação em que vive, né? Não consegue despertar. E isso só se consegue um pouquinho de cada vez, muita paciência, principalmente os familiares, né? Porque quando nós nascemos com uma mãe e um pai, vamos para o mundo, vamos para a escola, vamos para a sociedade. E aí a gente vem nos trabalhando, mas nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos seres à nossa volta. E que existe uma troca, né? Essa troca do dar e receber. Isso é a coisa mais importante, essa interação. E é aquilo que Jesus fala, né? Fala dos mais próximos. Ele está falando daqueles seres em que nós vamos escolhendo os nossos caminhos, né? E aí volta esse ciclo para falar que toda religião que não se preocupar nessa sequência da evolução, do progresso daquele ser, né? Só preocupada em programas, em benefício da própria instituição, não é uma religião do futuro. E aí Kardec traz também lá na Gênesis, falando que o Espiritismo é sim uma religião do futuro. E aí muitas vezes todo mundo, que bacana, né? A doutrina espírita não é dessa maneira. Não é que daqui a 50, 100 anos, 200 anos ou mais, não é isso. Não, como a bandeira é fora da caridade não há salvação, não é como fora da igreja não há salvação. Tem uma grande diferença aí, né? Porque fala da humanidade, fala do progresso do ser. E por que é a religião do futuro? Não que seja lá o nome de espiritismo, que seja outro, mas vai ser uma humanidade toda fraterna, né? Com entendimento, sem fé nenhuma cega. Todo mundo lidando com a razão, todo mundo lidando com equilíbrio, todo mundo lidando com um outro mundo. Essa sim é a religião do futuro. E isso Kardec traz lá nas obras básicas dele, né? É muito lindo para quem gosta de ler, né? A Gênesis fala muito disso também, o Evangelho, e vai nos dando essa base que a gente precisa, é o nosso alimento espiritual. Não deixem de ler, se puderem, um pouquinho de cada dia, um pouquinho antes de dormir, né? A gente sabe que uns 15 minutos antes de dormir a gente tem que estar mais com a mente, né?
ou meditando, ou assistindo alguma coisa interessante, porque o nosso cérebro continua, né? Nós continuamos. E pedir sempre, fazer como São Francisco, Santo Agostinho sempre nos orientando. Fazer aquela avaliação do nosso dia, isso é muito importante para a gente pegar os pontinhos. Poxa, será que hoje eu fiz e de repente eu não gostei muito? O porquê que será que aconteceu tal situação? Fazer essa avaliação. A gente fazendo essa avaliação, por mais que a gente não tenha conseguido, a gente pede ajuda, né? E cria situações que a gente possa conseguir vencer e entender essas situações, né? A nossa mensagem, então, de hoje é essa, que a gente possa sempre lembrar, nós temos que trabalhar o nosso espírito, nós temos que trabalhar o nosso lado moral, o nosso lado ético, o nosso lado humano, o nosso lado de sentimento. Essa é a mensagem que nós temos para vocês hoje.